Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor. Um dia maravilhoso, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor, onde as bênçãos do Senhor estão sobre nós e estão disponíveis para mim e para você. Que nós possamos ter um coração muito grato por mais essa semana abençoada, essa semana de glória, de graça, de bênção, onde o Senhor vai alargar as nossas tendas, as nossas terras, os nossos caminhos, porque eu creio que o Senhor é bom e a sua bondade, a sua fidelidade e misericórdia, elas duram para sempre. Até em terrenos improdutivos e inférteis, o Senhor faz brotar 100 por um. Amém? Essa é a certeza e a convicção de que somos filhos, somos amados, profundamente amados e ricamente abençoados. Por quê? Porque o Senhor é bom. E essa bondade, essa fidelidade, essa misericórdia, essa graça duram para sempre. Amém? Vamos orar e vamos agradecer? Senhor Jesus, Pai de amor, Pai de bondade, fidelidade, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve-se a nossa oração de agradecimento, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Nós ainda temos, Pai, praticamente 2 meses pela frente, onde o Senhor vai nos restituir de tudo aquilo que nos foi roubado, que foi perdido, que nos foi arrancado, Pai. Nós cremos que há tempo suficiente para o Senhor fazer o incrível, o extraordinário, o sensacional, nos impressionar. Porque nós não impressionamos a Ti, mas o Senhor sempre nos impressiona com a sua bondade, com a sua fidelidade, Pai. Nós oramos nesse dia para entregar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, pois sabemos que se não fosse a Tua proteção, se não fosse os Teus anjos, se não fosse a Tua misericórdia, Pai, o que seria de nós? Então nós oramos e nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa petição, Senhor, os nossos pedidos, os nossos sonhos, desejos, anseios. Pedimos a Ti, Senhor, fala conosco nesse dia, fala conosco ao decorrer dessa semana de uma forma única, especial, particular, individual, ali no oculto, no profundo, no secreto, Senhor. Nos traz clareza, nos traz direção, Senhor. Nos mostra as oportunidades que o Senhor tem colocado no nosso caminho, as oportunidades divinas. Nos livra, Senhor, de todo e qualquer oportunismo, Senhor. Nos traz clareza, nos traz direção, nos traz sabedoria, Senhor. Nos traz, Senhor, revelação da Tua palavra. Doce, amado Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Me ajuda a entender, me ajuda a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, Senhor. Afasta da minha vida o homem mau, mentiroso, enganador, Senhor, falador, que são pedras de tropeço, Senhor, no nosso caminho, Senhor. Peço a Ti que o Senhor nos instrua conforme a Tua verdade, conforme a Tua bondade, conforme a Tua lealdade, Senhor. Senhor, nos traz clareza, discernimento, Senhor, que tenhamos a nossa mente aberta, Senhor, para receber mais da Tua palavra, para receber mais dos Teus conhecimentos, tudo e qualquer, Senhor, perturbação, distração, impedimento para que a Tua verdade alcance vidas e estas vidas sejam transformadas e libertas, Senhor, dos agrilhões do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro a vida de Deus fluindo através da minha voz, aonde ela chegar e aonde quer que esse vídeo chegue, a presença do Senhor, a vida de Deus esteja estabelecida sobre este lugar. Eu declaro com a autoridade do nome de Jesus, cadeias sendo quebradas, Senhor, mentiras sendo destruídas, Senhor, palavras de maldição sendo lançadas por terra agora, Senhor. Eu declaro, Senhor, e cada um que receber essa mensagem, receber esse vídeo, eu declaro que eles são filhos amados. Eles são filhos amados. E essa verdade seja cravada no coração de cada um deles. Eu declaro a cura, eu declaro a libertação. Em nome de Jesus, eu declaro família sendo restabelecida, reestruturada, Senhor. Eu declaro a vida de Deus, o fluir do Espírito Santo. Senhor, eu declaro poder e autoridade do nome de Jesus, fluindo através de cada palavra lançada, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o Teu propósito, Senhor. Cumpre o propósito, Senhor, da Tua palavra na vida de cada um, Senhor, que está assistindo essa ministração. Então, em nome de Jesus, eu oro, eu agradeço e peço a Ti, usa-me, Senhor, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. Saia de mim palavras de vida, nunca de morte. Eu peço a Ti que todo eu caia por terra em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, me dá autoridade, me dá ousadia, me dá a tua unção, Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade para falar em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Que momento precioso é o nosso momento de busca e adoração ao Senhor. Sempre na descrição de cada vídeo eu sempre coloco também um louvor. Ouça os louvores. Ainda que você não, de repente, não seja um dos queridinhos do que eu coloque, mas ouça e adore ao Senhor através dos louvores, é que o Espírito Santo flua. Deixa ele fluir, deixa ele ministrar o seu coração, a sua mente, deixa que ele te traga clareza de muitas situações que você pode não estar compreendendo, e acredito que não esteja mesmo, porque muitas vezes nós não compreendemos a forma que o Senhor faz, mas temos certeza que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E essa semana nós vamos falar de uma palavrinha que muitas pessoas estão em busca, que são as oportunidades. A oportunidade de avançarmos, de crescermos, de mudarmos a nossa história, de mudarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, às vezes as nossas emoções. Como que isso é possível? Na verdade, nós em si não temos força alguma para algumas transformações, mas nós temos a oportunidade de nos achegarmos aos pés do Pai e fazermos orações poderosas, orações de garra, de luta, e pedindo: Senhor, compadece-te de mim, apressa-te, me ajuda, eu preciso mudar, eu preciso reconhecer quais são as oportunidades colocadas pelo Senhor na minha vida, no meu caminho. E dentro disso, essa semana nós vamos falar sobre oportunidades, mas um personagem é símbolo dessa oportunidade. Mas nós vamos distinguir aqui primeiro o que se trata de oportunidade. Como nós já falamos, já dei um breve spoiler de um dos versículos bíblicos que nós vamos usar, que é Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Esta é a certeza de que para o crente não existem oportunidades perdidas ou acaso. Em vez disso, tudo o que acontece, seja bom ou ruim, aos nossos olhos é usado por Deus para cumprir os seus bons propósitos em nossa vida. É uma visão soberana sobre cada evento e cada oportunidade. É isso que nós temos que ter em mente, a clareza e a certeza de que não importa a situação, como é que ela esteja, o Senhor sempre vai usar ela para cumprir o seu propósito. Seja a situação boa, seja a situação ruim, o Senhor, Ele usa, Ele vai usar para o bem. É a base do seu testemunho. Todo grande ministério sempre começa com o quê? Um grande testemunho. Você pode ver grandes homens e mulheres de Deus precisaram de uma transformação, de uma mudança, passaram por dores, ou outros caminharam sempre com a sua dor, assim como foi o apóstolo Paulo, que ele orou 3 vezes pedindo para que o Senhor tirasse o espinho da carne, e o Senhor falou para ele que a minha graça te basta. Então todo grande ministério, ele é fundamentado em um grande testemunho de algo superado com a ajuda do Senhor. E aí que surgem as oportunidades. E nós temos aqui como exemplo a oração de Jabes. 1 Crônicas 4:9 diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel: como seria bom se me abençoasse e expandisse os meus territórios. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Jabes tinha ali no seu cenário, lembrando que o povo hebreu, colocava um nome com significado. Era como se fosse uma identidade daquela pessoa. Você pode ver que sempre que a gente vai falar de algum personagem, eu sempre trago ali a tradução do nome da pessoa para a gente compreender a personalidade, a característica daquela pessoa, porque eles colocavam o nome de acordo com o que eles acreditavam ser a identidade. E olha que identidade triste, olha que identidade pesada, identidade sofrida, que representava dor, angústia, muitas coisas ruins. Mas ele era um homem de fé.
Ele buscou o Senhor e não aceitou essa sentença sobre a sua vida. Ele falou: Senhor, sede comigo, expande os meus caminhos, expande os meus territórios, me livra do mal, me livra de todo e qualquer mal, de toda investida. E foi aí que o Senhor fez a transformação na vida dele. O nome dele, olha que triste, o nome dele representa tristeza e sofrimento. Em hebraico é semelhante à angústia, à dor. E ele não aceitou isso. Ele buscou uma oportunidade com o Senhor, a oportunidade divina. O que não foi determinante para definir o seu futuro. Ele não aceitou essa palavra de dor, de sofrimento, de angústia da sua vida, e ele foi buscar no Senhor a direção. A oportunidade boa sempre vai vir das mãos do Senhor. Cresceu como alguém honrado. Quando nós buscamos no Senhor, o Senhor nos honra. Quando buscamos no Senhor, ainda, eu sempre falo isso aqui, ainda que o cenário seja de morte, ainda que o cenário seja de dor, de angústia, de sofrimento, que era que ele carregava isso no nome dele. Ele buscou no Senhor motivos para mudar esse cenário, ainda que o nome dele, imagina toda vez que ele é chamado pelo nome, ele ouvia a palavra angústia, dor, sofrimento, era mais ou menos isso que ele ouvia, porque o nome tem significado. Então era como se ele acabasse escutando alguém chamando ou angústia, ou dor, trazendo para a identidade dele algo muito ruim, mas ele preferiu ter fé, ele escolheu confiar no Senhor e pedir no Senhor que o Senhor alargasse o seu território, aprofundasse ali os seus caminhos, os seus conhecimentos, que o Senhor fizesse dele um homem próspero, um homem que avançou, que venceu. E é sobre isso que nós vamos estudar essa semana. A história de Jabes aparece na Bíblia apenas em Crônicas, 1 Crônicas, do versículo 4, 8 e 9. É esse momento que aparece a história de Jabes, apenas 2 versículos, mas que tem ensinamentos tão profundos e aplicações para mim, para a sua vida, que são tremendos. Para você ter ideia, a Bíblia ensina que devemos estar atentos para não desperdiçarmos as oportunidades. Ele não desperdiçou essa oportunidade, que pode vir em situações de dificuldades ou como um convite para compartilhar o Evangelho. E que a força para realizá-la vem de Cristo. É importante também distinguir em oportunidade divina e oportunismo. Ou oportunidades vindas diretamente da mão de Satanás, conhecida como as bandejas do inferno. Nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes aquilo que parece ser algo incrível, maravilhoso, que encanta e enche os seus olhos, muitas vezes é uma bandeja do inferno. Porque assim como nós aprendemos, Satanás dá com uma mão e puxa com as duas. Às vezes a bandeja ela tem uma aparência, tem uma cara, tem um cheiro, tem uma emoção, tem uma sensação, tem um prazer inebriante que nos encanta, nos faz querer viver aquilo, mas por baixo daquela bandeja, por baixo daquele bolo é doloroso. Tem vermes, tem dores, tem tragédias, tem sofrimento. Como distinguir? Como nós conseguimos aos nossos olhos diferenciar o que é uma oportunidade divina e o que é um oportunismo do inferno sobre uma situação a qual o nosso coração deseja. As oportunidades, elas devem ser sentidas e sensíveis ao Espírito Santo. Tem momentos na sua vida, na minha vida, que nós olhamos e não compreendemos, mas nós temos a convicção que ainda que não se encaixe aquilo, que ainda que aquilo a gente não entenda, a gente sente que é aquela direção que a gente quer, que a gente precisa tomar. E nós devemos o quê? Fazer como Jabes fez, buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor, buscar aquilo que o Senhor tem para minha e para sua vida. Que nesse dia, essa oração de Jabes, de apenas 2 versículos, mas que nós vamos ver o quanto é rico essa oração de Jabes, o quanto ela nos ensina a olhar para Cristo, a olhar para o Senhor, a pegarmos as oportunidades que vêm do reino, que vêm do céu, aquilo que o Senhor tem para minha e para sua vida. Lembrando que existe um propósito exclusivo para mim, exclusivo para você. E existem situações como nós acabamos de ler aqui. Existem situações que nos impulsionam a levar o Evangelho, a pregar o Evangelho. Já dei esse tema aqui, mas não custa dar de novo. Uma situação que aconteceu na minha vida foi o que me fez estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor para vocês. Talvez se eu estivesse naquela situação, muito às aspas e muito teoricamente confortável, que não era nem um pouco confortável, mas vamos deixar
esse raciocínio, eu não estaria aqui. Eu estaria lá vivendo anuladamente. Mas os planos do Senhor, os propósitos do Senhor, para minha vida não era esse. O Senhor já tinha falado que eu levaria a palavra dele aos 4 cantos do mundo. Então, eis-me aqui. Estou aqui gravando um vídeo de frente ao celular, falando com você através da palavra do Senhor, algo que para mim era imaginável. Então, assim, são as oportunidades em meio a conflitos, confusões, dores e sofrimentos. É onde o Senhor te mostra o seu propósito. Como nós começamos a falar, não existe grandes ministérios sem grandes testemunhos. Todos os grandes ministérios são fundamentados em base de grandes testemunhos, grandes lições, aprendizagem, grandes sofrimentos também, mas superados, porque com o Senhor, assim como o Jabes nos deixou claro, basta que nós oramos e clamamos ao Senhor, que Ele vai nos dar a estratégia, a direção. E como está escrito aqui, que eu acho maravilhoso, só apenas 2 versículos, mas são riquíssimos em conhecimento. Ele diz o seguinte, cadê? No 10. E Deus atendeu o seu pedido. Por que Deus atendeu o pedido de Jabes? Qual foi a diferença da oração de Jabes para mim e para a sua? O que fez o Senhor atender o pedido de Jabes e de repente não atender o meu e o seu? Nós vamos descobrir quais são as chaves, quais são as nuances que Jabes usou, que ele alcançou o coração do Senhor. Uma delas nós já falamos aqui, que é a fé, mas nós vamos aprender muito com essa história e vamos colocar em prática no dia a dia da nossa vida. Mas por enquanto, a principal aplicação de hoje que você leva para a sua vida e eu levo para mim é que existem oportunidades divinas vindas diretamente do céu. Existem as bandejas e existe o oportunismo. O Senhor só está nas oportunidades divinas. Como descobrir? Como saber? Buscando única e exclusivamente a presença do Senhor, buscando que o Senhor fale com você, que Ele te dê uma direção. Se você não tem uma palavra sobre isso que você está guardando como oportunidade, peça ao Senhor. Senhor, me dá uma palavra com clareza, discernimento. É uma oração que eu sempre falo, Senhor, comigo, o Senhor precisa ser muito claro. Eu não consigo compreender enigmas, eu preciso que o Senhor seja claro, objetivo. E assim, o Senhor fala comigo com clareza. E eu não tenho a menor dúvida de quando é o Senhor que está falando comigo, porque eu sei que o Senhor está falando comigo, porque Ele fala com clareza. Na palavra do Senhor, na direção do Senhor, nunca vai haver dúvida ou confusão. Nunca vai haver. Eu acho que não, o Senhor é claro, objetivo e direto naquilo que Ele precisa falar para mim e para você. Então que essa palavra hoje ministre no seu coração, deixa ali, vai lá naquele livro de crônicas, leia, medite, e nós vamos caminhar juntos essa semana, aprendendo muito, ainda mais, com essa pequena oração, mas que é poderosa para minha e para sua vida. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.